Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Olha, eu não gosto quando a gente fala alguma coisa dessa maneira, assim, porque, só os irmãos estão certos? Deixe para o Senhor julgar isso. Lembre-se sempre disso aqui, ó. Tem 7 igrejas sendo descritas pelo Senhor nas cartas de Apocalipse, e apenas 2 delas não são repreendidas. Eu acho que é Esmirna, se não me engano, no capítulo 2, até mesmo Éfeso, que representaria a primeira época logo depois dos apóstolos, né? Mas depois vem Esmirna, quando ele fala em Apocalipse 2:9, conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós em prisão, para que sejais tentados ou provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esmirna não recebe nenhuma repreensão. Não tem nada para ser corrigido ali, porque eles estão tão envolvidos em sofrimentos e tribulações que não sobra espaço. O Senhor não vai bater numa criança que levou um tombo e está toda ralada. Eles estão todos ralados ali, não tem o que repreendê-los. As outras igrejas, sim, tem várias repreensões, exceto mais uma, que é Filadélfia. E quando você chega na carta a Filadélfia, no capítulo 3, versículo 7, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Atente para isso. Não é Filadélfia que está dizendo assim: eu tenho pouca força, mas eu guardei a tua palavra e eu não neguei o teu nome. Ah, como eu sou maravilhoso, né? Não. No versículo 10, como tu guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Mas quando você compara a igreja de Filadélfia com a igreja de Laodiceia, que é logo a seguir no versículo 17, como tu, Laodiceia, dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Então lembre-se sempre disso. A única igreja, exceto aquela que não é dito nada para o demérito dela, porque ela estava tão sufocada por sofrimentos, né? Exceto aquela, apenas Filadélfia não é repreendida em coisa alguma. Mas, por outro lado, é o Senhor quem fala bem dela. Ela não fala bem de si. É o Senhor quem fala bem dela. No entanto, a que fala bem de si, sou rica, abastada, tal, é Laodiceia. E o Senhor desce a lenha daí. Então, é muito temeroso quando alguém fala assim: só nós, os irmãos reunidos ao nome do Senhor, é que estamos fazendo corretamente. Quem falou para você? O Senhor falou isso para você? Deixe Ele louvar. Não louve a si mesmo. Não se louve. Imagina se eu chego aqui, mas, irmãos, eu estou aqui hoje, eu quero ensinar a Bíblia para vocês, porque eu realmente sou uma pessoa que tenho muito conhecimento, um conhecimento invejável da Bíblia. Eu acho que é difícil encontrar quem conheça melhor que eu a Bíblia. Vocês iam tacar ovo na câmera aí, né? Tomate e tudo. Tá que nem aquele professor que pegaram lá, repreendendo o aluno, né? O aluno foi falar alguma coisa, foi defender o agronegócio em sala de aula, o professor desceu a ripa no aluno, professor de esquerda, né?
e desceu a ripa e se colocou assim. Você não tem condições de falar sobre isso. Eu sou formado em Harvard. Não deu outra, né? Descobriram agora, está em todos os jornais, que ele fez um cursinho de $70 em Harvard, que nem é curso para receber diploma ou qualquer coisa assim. Esses cursinhos que você faz assim, né, pela internet ou de outra maneira. Agora o cara tá zerado na carreira dele, porque ninguém vai contratar um cara desse. Percebe? Então sempre que... Se você tem algum atributo, se você é o cara, deixe que as pessoas descubram isso e que elas falem isso, não você mesmo. Tem até um versículo que fala Provérbios 27, que um outro te louve e não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. Quem louva a si mesmo, está errado. Está errado. Então, lembrando desse ponto aí que eu quis chamar a atenção. Quando alguém se diz alguma coisa, ou mesmo uma assembleia, se julga, ou julga ser alguma coisa, está errado. Lembre-se sempre disso. Aquela que se julgou, que julgou ser alguma coisa, o Senhor repreendeu. Aquela que não falou nada de si mesma, o Senhor falou muito dela. Porque ela estava ocupada com o Senhor e não consigo mesma. Quando houve, no século XIX, o Espírito Santo moveu irmãos, alguns irmãos, primeiro começando pela Inglaterra e depois pelo mundo todo, a estarem congregados somente ao nome do Senhor, e trouxe à tona, desenterrou, não trouxe revelação nova, não foi ninguém falou assim, eu estou recebendo uma revelação nova do Senhor, inédita, não. Tirou do entulho muitas verdades que estavam escondidas. Assim como Lutero, o que Lutero fez? Lutero inventou a salvação pela fé? Não, estava lá na Bíblia o tempo todo. Mas estava tão entulhada debaixo do catolicismo romano que ninguém via. Quando ele trouxe isso, todo mundo... A mesma coisa no século XIX foi esse grande impacto que teve. Uma obra do Espírito Santo levantando alguns irmãos para trazer verdades, o que é a igreja, verdades sobre a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento, e tantas outras coisas que nós conhecemos hoje. Porém, não durou muito não. Nós podemos até dizer que aqueles irmãos ali estavam no espírito de Filadélfia. Porque eles estavam, como diz lá em Apocalipse, com pouca força, guardando a palavra do Senhor e não negando o nome do Senhor, não colocando um outro nome em cima. Nós estamos reunidos ao nome do Senhor na Igreja Batista. Não, só o nome do Senhor. Percebe? Então, isso aqui, naquele momento, realmente eles estavam vivendo no espírito de Filadélfia. Mas não durou muito. Isso foi em 1927, 1824, 25. Mas se chega em 1848, já acontece uma divisão horrível entre os irmãos, que deu origem ao que hoje a gente conhece como casa de oração, ou irmãos abertos, né? Que começou junto e depois foi abrindo ângulo assim. Porque quando você tem uma divisão, o que acontece? No começo, as doutrinas, os pensamentos, as ideias podem ser até quase as mesmas, né? Ou idênticas. Mas é como um ângulo, né? Quando você navega, se você tem o seu curso, né? Não sei se alguém aí é navegante, é mestre arrais, né, que chama. Então você tem o seu curso. Tem que ir daqui até ali e a bússola tem que marcar lá. Se você desviar 1 grau aqui no ponto de partida, pode parecer pouca coisa. Mas o que acontece? Desvia 1 grau no ponto de partida, o ângulo vai abrindo. Então você começou desviando 1 grau, que aqui equivaleria a 1 centímetro,
da sua jornada, né, da sua navegação, 2 horas depois você está a 1 quilômetro de distância do ponto onde deveria chegar. Então, isso com aquela divisão de 1848, é bem provável que já não pudesse mais falar de Filadélfia, dos irmãos reunidos no nome do Senhor, como Filadélfia. Eu não me sinto à vontade, porque hoje nós estamos todos congregados ao nome do Senhor ou não, em Laodiceia. O espírito hoje da cristandade como um todo é Laodiceia. E não tem volta. Uma menina escreveu no Twitter: vamos orar por um reavivamento. Eu respondi: minha filha, se você está esperando reavivamento, você não está esperando pelo Senhor. Um reavivamento da igreja. Está esperando a igreja ser reavivada? Então, você tem que, a prioridade, a primeira da lista é o Senhor, a vinda do Senhor, para nos buscar. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.